Este programa tem o patrocínio TAP, Portugal a voar há 80 anos. Jornal Luso-Americano, Luís Firmino Insurance, MCM Clínicas Dentárias. Câmara vota grande bela proposta de lei de Trump após a aprovação no Senado. Moscovo sauda a redução de armas dos Estados Unidos, incluindo mísseis antiaéreos. Kiev vai falar com Washington. Trump diz que Israel aceitou cessar-fogo de 60 dias em Gaza. Toda a informação sobre o Sister City Summit nos Açores. Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Às 7 em Ponto. Hoje iremos analisar as últimas notícias dos Estados Unidos, em Portugal e no mundo. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, coloque um like e ajude-nos a crescer com um share e um follow. Os líderes republicanos na Câmara estão a coordenar a votação sobre o pacote de cortes fiscais e de gastos do presidente Donald Trump, determinados a aproveitar o ímpeto de uma votação difícil no Senado, enquanto essencialmente desafiam os membros a desobedecer ao líder do seu partido e votar contra ele. É uma jogada arriscada projetada para atender à exigência de Trump de ter a proposta aprovada a 4 de julho. O Ricky Durães tem os detalhes. E assim, Angélica, a votação continua em Washington, mas vamos tentar enquadrar tudo aquilo que está a acontecer e a importância deste projeto de lei. O mesmo foi revisto pelo Congresso e aprovado em maio, somente com um voto a favor. O Senado, depois de uma longa discussão, aprovou o mesmo ontem, com o voto de 3 senadores republicanos contra. O desempate foi feito pelo vice-presidente J.D. Vance e agora regressou à Câmara Baixa, portanto ao Congresso, para ser revisto, porque para ser aprovado houve vários ajustamentos que tiveram que ser feitos e agora tem que ser revisto, votado para depois ser implementado. E aqui é que está o grande cerne da questão, é que a margem de manobra republicana é pequena, 9 congressistas, e espera-se que muitos deles possam votar contra este projeto de lei que apresenta cortes em impostos, mas também cortes a nível de Medicaid, por exemplo, ou seja, o bem-estar das pessoas, segundo os democratas, poderá ser drasticamente impactado se este projeto, intitulado por Donald Trump como Big Beautiful Bill, venha a ser implementado. Neste momento, na Câmara Baixa, Mike Johnson e os seus colegas republicanos tentam demover os próprios republicanos a que não se juntem aos democratas para que o plano possa ser aprovado. Lembramos que o presidente Donald Trump deu até 4 de julho para que a Câmara Baixa possa ter o mesmo aprovado para que depois possa vir a ser implementado. Portanto, neste momento é uma luta titânica entre republicanos para que possam aprovar um projeto de lei que é controverso e que tem um impacto direto, segundo os democratas, nos mais necessitados, nomeadamente em cortes de Medicaid. Por outro lado, os republicanos defendem que o corte nos impostos será substancial para a fluidez económica de um país em recuperação. Com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães.
Um alto funcionário da Casa Branca disse que o secretário da Defesa autorizou a suspensão dos fornecimentos de armas à Ucrânia. O Kremlin justificou a decisão devido a arsenais vazios nos Estados Unidos. A Rússia considerou esta quarta-feira, dia 2 de julho, que a redução do fornecimento de determinadas armas à Ucrânia, anunciado pelos Estados Unidos, aproxima o fim da guerra, enquanto Kiev anunciou que esta está a tentar clarificar a situação com Washington. Um alto funcionário da Casa Branca disse à televisão norte-americana CNN que o secretário da Defesa, Pete Hegseth, autorizou a suspensão dos fornecimentos de armas à Ucrânia, incluindo mísseis antiaéreos, segundo a agência de notícias espanhola EF. Quanto menos armas forem entregues à Ucrânia, mais próximo estará o fim da operação militar especial, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela AFP. A Operação Militar Especial é a designação oficial da Rússia para a invasão da Ucrânia, que Moscou lançou em fevereiro de 2022. Peskov acrescentou que, tendo em conta as informações tornadas públicas, a razão para esta decisão são os arsenais vazios, a falta de armas nos arsenais dos Estados Unidos, o que foi confirmado pela imprensa americana. Em Kiev, um conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia estava a tentar clarificar a situação com Washington, o primeiro apoio militar do país desde 2022. Estamos a esclarecer a situação, disse à imprensa Dmytro Litvin. Segundo o conselheiro de Zelensky, a comunicação com a parte norte-americana prossegue atualmente a todos os níveis. O fornecimento suspenso inclui interceptores para os sistemas de defesa aérea Patriot, segundo funcionários do Pentágono, citados pela EF. Abrange também projéteis de artilharia guiados com precisão e mísseis que a Força Aérea Ucraniana dispara a partir de aviões F-16 fabricados nos Estados Unidos, acrescentaram as mesmas fontes. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que Israel aceitou um cessar-fogo de 60 dias em Gaza e intimou o movimento palestiniano Hamas a aceitar os termos do mesmo, sob pena de a situação piorar. Os meus representantes tiveram hoje uma longa e produtiva reunião com os israelitas sobre Gaza. Israel concordou com as condições necessárias para finalizar o cessar-fogo de 60 dias, durante o qual trabalharemos com todas as partes para pôr fim à guerra, publicou Trump na rede social Truth. Espero, para bem do Médio Oriente, que o Hamas aceite este acordo, porque a situação não vai melhorar, só vai ficar pior, adiantou. Segundo o presidente norte-americano, esta proposta final será apresentada pela mediação do Catar e do Egito, que trabalhou arduamente para ajudar a trazer a paz. Na sexta-feira, Trump já tinha afirmado que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas estava próximo, apesar dos combates continuarem no terreno. Trump vai receber o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca em 7 de julho, numa altura em que o presidente norte-americano intensifica a pressão sobre o governo israelita para negociar com o movimento islamita palestiniano Hamas um cessar-fogo e um acordo sobre a libertação de reféns. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reafirmou esta quarta-feira o objetivo de destruir o grupo islamita palestiniano Hamas, sem fazer qualquer menção direta a uma proposta de cessar-fogo revelada pelo presidente norte-americano Donald Trump e supostamente aprovada por Tel Aviv. Anuncio-vos, não haverá Hamas. Não vamos voltar a isso. Acabou. Vamos libertar todos os nossos reféns, declarou Netanyahu durante uma visita a uma central elétrica na cidade de Ashkelon, no sul de Israel, sem adiantar mais pormenores. Estas foram as primeiras palavras do líder israelita depois de Trump ter anunciado na terça-feira que Israel tinha aceitado uma proposta de cessar-fogo de 60 dias na faixa de Gaza em troca da libertação de 10 reféns vivos pelo Hamas e da entrega dos corpos de outros 15, segundo a imprensa norte-americana. Entretanto, o grupo extremista palestiniano Hamas manifestou-se esta quarta-feira disponível para um acordo com Israel que leve ao fim da guerra em Gaza, mas sem aceitar uma proposta norte-americana para uma trégua imediata de 60 dias. Numa curta declaração, um alto funcionário do Hamas, Taher al-Nanu, respondeu que o grupo que controla Gaza desde 2007 está pronto e sério em relação a chegar a um acordo, acrescentando que o Hamas está pronto a aceitar qualquer iniciativa que conduza claramente ao fim total da guerra. Acrescentou, no entanto, insistindo na posição de longa data de que qualquer acordo ponha fim ao conflito em Gaza.
Sean Diddy Combs foi absolvido das acusações de crime organizado e tráfico sexual hoje e foi considerado culpado das 2 acusações menores de transporte de ex-namoradas para prostituição. O veredito é visto como uma vitória para Combs, que foi ilibado das acusações mais graves contra ele. A sua equipa de defesa optou por não chamar testemunhas antes de descansar. O juiz ainda não decidiu se Combs será libertado à espera da sentença. A defesa solicitou que Combs fosse libertado hoje, mediante uma fiança de $1 milhão, sujeita às condições de que entregasse o seu passaporte e limitasse a sua viagem a jurisdições específicas na Califórnia, Flórida, Nova Iorque e Nova Jersey. Os promotores afirmaram que vão pedir uma pena de prisão de cerca de 4 a 5 anos para Combs, argumentando que ele não tem direito à liberdade, uma vez que o julgamento provou que ele violou repetidamente a lei, mesmo sabendo que estava sob investigação federal. Com o início oficial da campanha para governador de New Jersey, a Universidade Rutgers fez uma sondagem onde a congressista e candidata do Partido Democrata à presidência de New Jersey, Mikey Sherrill, sai à frente e é vista como mais confiável para lidar com várias questões que o Estado enfrenta, de acordo com a mais recente pesquisa Rutgers-Eagleton. Mas, com vários meses pela frente, um número significativo de eleitores ainda não tomou uma decisão. E as diferenças entre Sherrill e o ex-deputado estatal e candidato republicano Jack Ciattarelli são menores quando se trata de algumas das questões mais importantes que New Jersey enfrenta. 51% dizem que votariam em Sherrill se a eleição fosse hoje, enquanto 31% dizem que votariam em Ciattarelli. 5% dizem que nem um nem outro, ou alguém diferente, e 13% estão incertos. Quando se incluem os indecisos, 56% vão votar em Sherrill, 35% em Ciattarelli, 3% dizem que nenhum nem outro, ou alguém diferente, e 6% estão incertos. Vamos agora para um breve espaço comercial, voltamos dentro de momentos. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Firmino Insurance. Descansa suas famílias e seus negócios com seguros pessoais e empresariais. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual a proteção mais adequada para cada tipo de risco. Firmino Insurance. Boa noite, o meu nome é Luciana Antunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos ao Luso-Americano Magazine. A partir deste momento pode seguir a nossa transmissão em direto nas múltiplas plataformas sociais, quer da WNN, quer do Luso-Americano. Estamos situados no centro de Braga,
mesmo perto da central de caminhonagem. Temos uma equipa multidisciplinar, trabalhamos todas as especialidades clínicas dentro da medicina dentária. O nosso principal foco é a qualidade, por isso é que apostamos em médicos com bastante experiência. Nós temos facilidades de pagamento, portanto somos uma clínica acessível a todas as bolsas. A medicina dentária em Portugal é reconhecida mundialmente e temos a grande vantagem de termos custos muito inferiores àqueles que se praticam lá fora. Estamos a atender bastantes pessoas, damos facilidades em termos de transporte do aeroporto aqui para Braga e tratamos também de hotel para as pessoas que necessitam a preços bastante convidativos. Nós trabalhamos para os pacientes, trabalhamos para a recomendação e gostamos de tratar bem as pessoas. E estamos de volta. Desde já, muito obrigada e gostávamos de lançar o repto para nos ajudar a crescer, apoiando-nos comercialmente. A nossa equipa de reportagem esteve em Ponta Delgada, onde participou na Cimeira das Cidades Irmãs, onde foram debatidos assuntos de múltiplos interesses. A Cimeira contou com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa. A cidade de Ponta Delgada, nos Açores, acolheu na passada semana um encontro de cidades geminadas de Portugal e Estados Unidos para celebrar a relação entre os dois países. O evento, Sister City Summit, decorreu entre os dias 25 e 27 de junho, na ilha de São Miguel, no âmbito das comemorações dos 40 anos da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Dirijo-me, em primeiro lugar, a todos vós, com uma palavra de boas-vindas em português, a nossa língua, uma língua que é hoje falada por mais de 200 milhões de pessoas pelos 5 continentes. A dimensão do alcance da nossa língua reflete, afinal, uma atitude que é marcadamente nossa, uma atitude de abertura. E reflete também um país que cresceu ao longo da sua história muito para além do seu território. É minha satisfação de que os Açores sejam sede do vosso acolhimento para este histórico encontro. E é para mim uma honra poder dirigir-vos, nesta ocasião tão significativa, uma palavra de saudação e de acolhimento. Segundo a organização, existem atualmente cerca de 60 acordos de geminação entre os dois países. No caso dos Açores, existem relações históricas, um pouco por toda a América, de costa a costa, através de outras tantas geminações municipais. Uma instituição que tem sido, ao longo destas 4 décadas, muito importante no reforço das relações entre Portugal com a região autónoma dos Açores e os Estados Unidos da América, com o foco colocado no efetivo estreitamento da cooperação transatlântica no futuro, concentrada na prestimosa ação do poder local que, através das geminações de cidades, por intermédio de ação dos seus municípios, dá sentido e fulgor ao reforço de laços de entendimento social, económico, cultural e ambiental. Para além disso, foram celebrados 230 anos de relações históricas, através do consulado mais antigo do mundo, com um funcionamento ininterrupto, que é o de Ponta Delgada. President Bolheiro has been a close friend of the United States for many years. He knows that the Açores is a crucial bridge across the Atlantic, connecting the United States, Portugal, and Europe. More and more Americans are visiting, studying, and living in Portugal each year, which is just a testament to the close family and historical ties between our people. O Sister City Summit incluiu uma conferência inaugural sobre a água e o futuro da cidade e painéis de cooperação sobre inteligência artificial, economia, sociedade e cultura, educação, ciência e tecnologia. No último dia, a conferência final foi proferida por José Manuel Durão Barroso, ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, com a presença do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolheiro, e do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Que os Açores são, para nós portugueses, uma evidência como paraíso na Terra. Nós sabemos isso.
Felizmente, muitos norte-americanos sabem isso, muitos luso-americanos sabem isso, muitos luso-açorianos sabem disso. E eu queria felicitar nos governantes açorianos, e aqui em particular no Presidente do Governo Regional, esse refazer do tesouro que é os Açores. Os Açores são uma verdadeira expressão, a expressão física, geográfica, mas também a expressão humana desta cumplicidade entre Portugal e os Estados Unidos. E não apenas entre Portugal, eu diria também entre a Europa e os Estados Unidos. Porque quando hoje se fala dos riscos, já falarei sobre isso com mais algum detalhe, dos riscos geopolíticos, das ameaças à nossa segurança, e quando hoje em dia também se reequaciona o sistema de segurança euroatlântico e ocidental, fala-se cada vez mais de uma atenção mais concentrada na zona leste da Europa, e por razões evidentes, tem a ver com a agressão da Rússia contra a Ucrânia, mas a verdade é que, como a própria NATO admite na sua doutrina, a segurança é indivisível e, por isso, estão errados aqueles que pensam que diminuiu o valor estratégico dos Açores ou diminuiu o valor estratégico da própria base das Lajes. O encontro das cidades geminadas foi organizado pela FLAD e o Governo Regional dos Açores, através da Presidência do Governo e da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, com o alto patrocínio do Presidente da República. A educação foi um tema central e, em Ponta Delgada, a cidade de Coimbra recebeu as chaves da cidade de Cambridge, reforçando assim os laços entre as duas emblemáticas universidades do mundo, Coimbra e Harvard. Em Ponta Delgada, o encontro de cidades geminadas foi também um encontro de educação, colocando lado a lado duas cidades, cuja vida se confunde com as suas universidades, Coimbra e Cambridge. A Câmara Municipal de Coimbra participou na cimeira organizada pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e pelo Governo Regional dos Açores. Coimbra é uma cidade aberta ao mundo, nós somos uma cidade plena de cooperação internacional, as nossas relações internacionais são fortíssimas, nós temos pontos de ligação com todo o mundo, através de 24 cidades geminadas. Estas geminações dos Estados Unidos são particularmente importantes, com a cidade de Santa Clara da Califórnia e com a cidade de Cambridge. Cambridge é uma cidade que é muito parecida com Coimbra, como estava a dizer o Vice-Mayor. De facto, somos cidades universitárias com património histórico notável, viradas para o futuro e com muita vontade de cooperar, de trabalhar nestas relações que vão abrir novas oportunidades para Coimbra, que vão abrir novas oportunidades para a Universidade, para o IPN, todas as nossas instituições, porque nós trabalhamos em sinergia, trabalhamos como uma cidade integrada. Estamos muito contentes por esta cimeira aqui nos Açores ter proporcionado estas oportunidades de nós voltarmos a trabalhar nesta dimensão que nós já trabalhamos muito em Coimbra, mas esta relação, esta proximidade, este conhecimento que aqui estamos a ter nesta cimeira, de facto, é notável, é muito importante e claro que a Câmara Municipal de Coimbra, através da sua política internacional e de abertura e de internacionalização, tem realmente dado uma importância muito grande a esta matéria. Um dos momentos simbólicos do evento foi a entrega por parte do Vice-Presidente da Câmara de Cambridge, Mark McGovern, da chave de Cambridge à cidade de Coimbra, acompanhada de uma proclamação que reafirma o compromisso de cooperação entre as duas cidades. Yeah, so we've been sister cities since the early 80s, and we're so similar. We're both about the same size, universities, old universities, innovation, culturally. So it's very important that we stay connected, especially now, I think, as I could say for the United States, our federal government is not exactly the most hospitable to partnerships with foreign countries these days, unfortunately. And so it's really important that municipalities pick up that slack and stay connected and help each other, support each other, exchange ideas, exchange cultures, because that's what's really important. So I'm so happy to be here and to reconnect, because it's been a little, over the years it's gotten a little quiet, and now we can resurrect it and be partners again. Já Coimbra marcou presença na qualidade de cidade geminada, quer com Cambridge, quer com Santa Clara, na Califórnia.
duas localidades com forte reputação académica e tecnológica. A participação de Coimbra na Sister City Summit reforça assim a sua estratégia de cooperação internacional, procurando afirmar a cidade como um parceiro ativo em iniciativas globais que promovem o desenvolvimento local. A nossa equipa de reportagem falou também com vários intervenientes e iremos apresentar uma reportagem alargada na próxima edição do Luso-Americano Magazine. Hoje temos a entrevista com o cônsul honorário do Havaí. É muito importante para os portugueses no Havaí que temos representação aqui no Sister City Summit. Os primeiros portugueses chegaram em 1878 e além daquelas gerações ainda tem um espírito de português, tem tradições portuguesas, tem uma amizade para Portugal no Havaí que reflete aqui no Sister City Summit. O embaixador de Portugal falou nas celebrações de 150 anos. Um marco histórico numa ilha histórica. É importante. O que é que se pode esperar dessa celebração? Ainda nós estamos no período de planejamento, mas para esta celebração acho que tem um novo interesse em Portugal nas gerações mais jovens. Tem um interesse na língua portuguesa, tem um interesse nas tradições. E este aniversário é uma oportunidade de redescobrir os raízes aqui em Portugal. Como é que se explica? Eu conheci o Havaí há 10 anos e podes encontrar pão com chouriço num lunch truck. Como é que se explica que o Quelele, por exemplo, como é que há tantas tradições portuguesas que se mantêm tão vivas? Porquê? Acho que os portugueses são um povo orgulhoso. Então, os avós e os pais sempre dizem aos jovens que vocês são portugueses. Ainda que são português havaianos, português chinês, português japonês, qualquer coisa, essas tradições são bem fortes. Tem o Portuguese sausage, o chouriço em McDonald's, tem sopas portuguesas nos restaurantes. E isso é muito importante para os portugueses no Havaí, para a sua identidade própria. A Polícia Judiciária repudiou esta quarta-feira qualquer suspeita quanto à integridade e cumprimento dos procedimentos legais na obtenção de depoimentos, em reações às acusações de tortura a uma testemunha do julgamento do homicídio de uma grávida da Mortosa. O caso está relacionado com uma certidão que foi extraída para investigar um alegado crime de tortura praticado contra uma testemunha do julgamento do homicídio de uma mulher grávida na Mortosa, que está a decorrer no Tribunal de Aveiro. Contactada pela Lusa, a PJ diz compreender que no decurso e só após o julgamento, estes argumentos tenham sido invocados, adiantando que os factos, agora publicitados, já anteriormente públicos, haviam sido liminarmente arquivados pelo Ministério Público. O Dalai Lama afirmou esta quarta-feira que a instituição espiritual que lidera há mais de 8 décadas continuará após a sua morte e que o processo de escolha do seu sucessor será feito de acordo com a tradição budista tibetana, afastando a hipótese de extinguir o cargo, como chegou a admitir no passado. Numa declaração gravada transmitida durante cerimónias de oração que antecedem o seu 90º aniversário, celebrado no domingo, o líder espiritual e Nobel da Paz indicou que a busca pelo próximo Dalai Lama deverá seguir os rituais estabelecidos desde a criação da instituição em 1587. O próximo Dalai Lama deverá ser encontrado e reconhecido segundo a tradição do passado. A instituição do Dalai Lama continuará, afirmou Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, numa mensagem lida também à margem de uma conferência que decorre em Dharamshala, norte da Índia, com a presença dos mais altos lamas das diferentes escolas do budismo tibetano.
A afirmação surge após anos de especulação em torno da possível extinção da linhagem espiritual, alimentada por declarações anteriores do próprio Dalai Lama, que admitiu poder vir a ser o último a ocupar o cargo. O líder espiritual fugiu do Tibete em 1959, após uma revolta esmagada pelas tropas chinesas em Lhasa, e vive desde então no exílio em Dharamshala. A tradição budista tibetana sustenta que o Dalai Lama pode escolher o corpo no qual será reencarnado, algo que, segundo o líder, acontecerá fora da China, desafiando diretamente as autoridades chinesas, que insistem que apenas Pequim tem legitimidade para reconhecer a reencarnação. Enquanto a Europa enfrenta ondas de calor e temperaturas recorde, o inverno na América do Sul trouxe uma visita inesperada ao Rio de Janeiro, um pinguim. O animal foi visto a nadar entre os banhistas na manhã do último sábado, dia 29 de junho, na praia do Arpoador, uma das mais movimentadas da zona sul carioca. O momento foi registado em vídeo pelos banhistas e rapidamente partilhado nas redes sociais. Segundo o biólogo Ricardo Gomes, diretor do Instituto Mar Urbano, trata-se de um pinguim de Magalhães, espécie que migra da Patagónia durante os meses mais frios, em busca de alimento. Obrigada mais uma vez por ter estado na nossa companhia. Não se esqueça, deixe o seu like, faça um share e acompanhe-nos, ajude-nos a crescer. Boa noite.